Oi, boa tarde. Não sei quanta gente está aí já me ouvindo. A gente hoje vai dar início a um projeto, quer dizer, uma conversa minha, do Zé Vicente e do André Cirino. A gente escolheu para conversar com vocês hoje um tema que é um tema mais geral de direito administrativo. Vamos lá, vamos ver se o Zé assinar, vamos lá. Zé, acho que você tem que pedir para entrar. Aqui, acho que agora vai dar certo. Vamos lá, visualizar. Vamos ver se o Zé está entrando. Vocês vão pedir, a gente vai pedir desculpas, porque em primeiro lugar, assim, a gente nunca fez isso. Agora entrou de novo, Zé. Vamos ver se agora funciona. Tá me ouvindo, Patrícia? Perfeito, em alto bom som. Acho que a gente estava no caminho errado, né? Eu estava aqui explicando para quem já entrou que a gente teve essa ideia porque não dá para ficar parado nesse contexto e a gente tem muita coisa para falar, a gente tem muita ideia para trocar. Então, a ideia é que esse seja o primeiro de vários. Quantos a gente não sabe, como a gente vai operacionalizar, a gente não sabe, porque a nossa ideia inicial era que os três aparecessem ao mesmo tempo aqui, mas a gente descobriu que parece que o Instagram só permite dois, então a gente vai alternar, né? Eu, o Zé e o André. De qual aplicativo ou o sistema que a gente deve usar para conseguir mais de duas pessoas, né? É o Hangouts, é o Zoom? O que vocês acham? A gente vai aperfeiçoar esse modelo, como eu estava dizendo antes de entrar. A gente nunca fez isso, né? É a nossa estreia live, né, na rede, mas a gente espera que, como eu estava dizendo, esse seja o primeiro de vários. Não sabemos ainda em que plataforma a gente vai começar, né? A gente vai continuar, mas eu sei que a nossa ideia a gente tem vários assuntos na cabeça e muitos temas para conversar com vocês, para trocar ideia. Enfim, vamos ver se o André entra para dar um alô também. André, pede para entrar aí, porque aí o Zé sai e você entra. Vamos ver como é que isso aqui funciona. Vou sair, então. Vamos ver se o André está aqui. Vamos lá. Zoom está ganhando. Pois é, André, a gente sabe que Zoom está ganhando, mas o que a gente pode fazer? Vê se você pede para entrar, que aí eu ponho você para o pessoal ver também. Descobre aí como é. E como eu estava dizendo, o nosso assunto de hoje é regime jurídico administrativo. E o regime jurídico administrativo, mas o que a gente quer falar de regime jurídico administrativo? A gente quer problematizar o regime jurídico administrativo. Não é um tema que já foi sossegado, não é mais, né? Então, é sobre isso que a gente quer falar, mas eu queria ver se o André entrava aí para dar um oi também. André, pede para entrar. Não sei como é que você faz isso, não, mas o Zé te explica, né? Vamos ver se o André pede para entrar. Pois é, você está falando aí que o Zoom é bom, mas acho que limita a 100, né? Pois é, essa foi uma questão para a gente. A gente não queria limitar quantas pessoas já estamos com 117 acompanhando. Então, é muita gente, a gente não queria limitar. A gente vai descobrir um meio de melhorar isso, tá? Não tenham dúvida de que a gente vai aperfeiçoar esse modelo em breve. Mas eu só queria ver se o André entrava. André, vamos lá. Bom, enfim, enquanto o André tenta, vamos lá. Uma coisa que eu falei nos posts, o nosso público-alvo destinatário dessas conversas é, sobretudo, os nossos mais de 200 alunos de graduação. André, são os nossos mais de 200 alunos de graduação que pelas circunstâncias, estão desamparados. O André entrou hoje no Instagram, de fato. Né? O André é de todos nós, não que eu e o Zé sejamos usuários assim ativos, mas o André não era usuário de todo. Logo, né, ele está aprendendo para
Tá aqui, ó. Pede ao André para sair da live e entrar de novo, que aparece a opção de solicitar. André, algum dos nossos assistentes aí falou isso. Tem que sair e entrar outra vez. O nosso destinatário são os alunos de graduação. Vamos lá. Agora foi. Não foi. Não foi. Não. André, vamos lá. Acho que agora vai. Deu. Eu aceitei, André. Vamos ver se entra. Cadê? Solicitei e eu aceitei. Vamos lá de novo. O que está acontecendo aqui? Não, como entro? Eu também não sei. Não, vamos lá, André. André. Não. André, faz de novo, André. Acho que você vai ter que fazer outra vez, né? Mas aí vamos lá, voltemos aqui ao assunto, enquanto a gente tenta resolver o problema tecnológico. Os nossos destinatários originários são os nossos alunos de graduação, que estão mais órfãos do que a maioria. E aí a gente pensou, de onde começar? Do começo, né? O André falou que para a turma dele, na última aula, antes de acabar, ele chegou a dar regime jurídico administrativo. Eu nem entrei no assunto, não tinha conseguido ainda. E o Zé, eu não sei, né? Então, e como esse é um tema central, quer dizer, é um tema a partir de onde várias questões de direito administrativo se põem, a gente resolveu começar do começo. Regime jurídico administrativo, o que é, né? O que é e quais são as questões que se põem. Quer dizer, quase tudo em direito administrativo é problematizado. Quase tudo em direito administrativo a gente tem um lado para o outro, uma questão, uma polêmica, alguém dizendo o contrário. E meio começo no direito administrativo é pacífico, né? O direito administrativo, eu diria para vocês que regime jurídico administrativo é um DNA, né? É um ponto de partida. André, bom, acho que você vai ter que tentar de novo, senão a gente não vê você. É um ponto de partida. E que ponto de partida é esse? Seria o que particulariza as relações jurídicas de direito administrativo em relação às relações de direito, às relações jurídicas habituais, né? O que a gente aprende logo no início, é de que o direito administrativo ele trata das relações jurídicas entre a administração pública e a sociedade, os cidadãos, ou das administrações públicas entre si, e que essas relações são regidas por um corpo de regras que é diferente das regras que regem as relações entre privados. Tudo bem. Até aí, estamos todos de acordo, ok. Mas em que é diferente? Né? Em que essas relações jurídicas são diferentes? É aí que entra o bendito regime jurídico administrativo. É aí que a gente começa a discutir o que é esse regime, o que ele é particular. Quer dizer, os que suscitam afirmam que existe essa particularidade, afirmam que existe enfim, né, essa característica inerente, afirmam que o regime jurídico administrativo seria um regime de prerrogativas e de sujeições em relação ao quê? Ao regime jurídico privado. Esse regime se titularizaria, se identificaria com esse conjunto de regras, de prerrogativas que a administração dispõe, que não estariam a dispor dos cidadãos nas relações jurídico-privadas, e, ao mesmo tempo, de constrições, de sujeições em que a administração pública se põe, que não estão sujeitas, que igualmente não estão disponíveis nas relações jurídico-privadas. Isso é verdade, mais ou menos. A gente estava até conversando antes, eu, Zé e o André,
E aí a gente lembrou que quem defende isso bem no livro, explica bem essa ideia, embora todos os manuais clássicos encerrassem mais ou menos essa ideia, é o Manual do Celso Antônio. Mas a gente encontra isso no Eli, lá atrás, a gente encontra isso, só para ficar nos nossos manuais aqui, a gente encontra isso no livro da professora Maria Silvia de Pietro. São 3 livros de um direito administrativo mais tradicional, mais clássico. Enfim, André, Zé, vocês não querem dar uma entrada aí para dar uma falada sobre essa versão clássica do regime jurídico público ou do regime jurídico administrativo? As duas coisas são sinônimos, tá? Você pode falar tanto em regime jurídico público como em regime jurídico administrativo e mais ou menos você vai estar falando da mesma coisa, né? André, Zé, vamos lá. Eu não sei como é que eu faço aqui. Deixa eu ver se isso aqui não é isso. Não. Vamos lá. Acho que a gente vai ter que arrumar um outro jeito, senão eu vou ficar falando sozinha aqui. Vamos lá. Meninos, os nossos comentaristas estão dizendo que vocês precisam sair do ao vivo e entrar novamente. Vai aparecer a opção de pedir a solicitação. Vamos tentar falar isso. Vamos tentar fazer isso. É aprendizado, gente. Vai melhorar. Assim que a gente conseguir aperfeiçoar isso. Nós 3 falando no WhatsApp estava ótimo, tá? A gente estava falando super bem. Mas se a gente falar no WhatsApp, vocês não vão ver. A gente tem que encontrar um jeito que permita o acesso fácil e permita que a gente fique falando. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui nos meninos de algum outro jeito. Porque não está entrando nem a solicitação. Peraí. Acho que é por conta do Zé Vicente estar online. Mandei novamente. E por que não está aparecendo? Peraí. Transmitir ao vivo. Ah, agora apareceu um negócio aqui. Aguardando o professor André Serino. Vamos lá. Vamos ver, André. Oba! Oh! Que bom. Que bom. Vamos lá, André. Nós estamos com 141 pessoas conectadas aqui, acompanhando a nossa live de estreia. Pois é. Eu estava, desculpa a dificuldade, mas eu acho que o Zé ficou preso na ligação e eu não consegui entrar, porque eu enviava a solicitação. Mas estou, primeiro, obrigado, Patrícia, pelo convite. A ideia é muito boa. Todos nós sentimos muita falta da sala de aula e como não estamos podendo dar aula, fazer esses bate-papos de forma regular, assim, discutindo temas bacanas de direito administrativo, vai ser uma experiência muito interessante, muito rica para mim. E para assim, eu que não tinha, que sequer tinha perfil no Instagram, acabei de criar e vou aprender aí. Eu acho que é legal a gente tentar uma plataforma que a gente possa, obviamente, a ideia é essa, falarmos os 3 ao mesmo tempo, né? Enfim, Patrícia, como ia dizendo, né, enfim, para a gente fazer esse bate-papo, a ideia é fazer uma coisa informal e que possa... Estou dizendo que meu volume está baixo. Eu não sei mexer, eu não sei melhorar, não, gente. Desculpem. Está me ouvindo? Eu estou te ouvindo bem. Tá. O regime jurídico administrativo é um tema que inicial do direito administrativo, né? Você comentou que na verdade, eu não entrei no tema, não. Ia ser o início da minha próxima aula. Então, e muito triste por não poder dar essa aula, né? Mas ele diz respeito, né, sobre a visão que a gente tem de direito administrativo é a visão que a gente tem sobre o regime jurídico administrativo, né? Diz muito sobre o autor, sobre o professor, aquilo que ele pensa do que é um regime jurídico administrativo, né? Que, historicamente, assim, só para fazer uma breve digressão, a ideia de que seria um regime
que derroga as normas de direito privado e cria um sistema normativo diferente para a administração pública, né? E esse sistema diferente para a administração pública, um sistema de normas diferentes, que se explica por um conjunto de prerrogativas, um conjunto de sujeições, essa linguagem que a literatura usa, né? Um conjunto de prerrogativas, capacidades que a administração pública que derrogam o direito comum, né? Que ela se coloca numa posição de privilégio, né? Uma posição verticalmente superior ao particular, posição essa que é compensada por algumas sujeições, algumas restrições que têm o papel de equilibrar esses privilégios que colocam a administração pública numa estatura diferenciada, né? Essa estatura diferenciada que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello explica a partir do chamado princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, né? Que seria o princípio explicativo do direito administrativo na visão do professor Celso Antônio e o princípio explicativo do que é o regime jurídico administrativo, né, professora Patrícia? Na verdade, sim. Se você persevera na fonte de um direito administrativo tradicional, quer dizer, o que a gente aprendeu, o que eu aprendi lá atrás, é isso. O direito administrativo se constrói como um regime derrogatório ao direito privado. E no que ele se constrói como um regime derrogatório, esse regime jurídico público, o regime jurídico administrativo, ele é um regime que contém derrogações em relação ao regime jurídico que seria o ordinário, o privado. Eu Por costumo exemplo, dizer com meus alunos na graduação que o direito administrativo nasce como uma costela de Adão do direito civil, né? O DNA originário é como se o direito administrativo fosse a Eva do direito, né? Ele é a Eva, ele é a costela, ele é a Eva do direito, né? Ou do direito civil, digamos assim, né? Ele se desenvolve na origem assim. Tanto que eu falo, você tem no direito civil, você estuda o ato jurídico, a gente no direito administrativo estuda o ato administrativo. A gente no direito civil estuda os contratos, no direito administrativo os contratos administrativos. Os institutos originários do direito administrativo francês são institutos que vêm do direito privado. Na verdade, parte da discussão que a gente vai ter hoje da suposta crítica à ideia de regime jurídico administrativo é a crítica hoje que se faz a esse modo de desenvolvimento, a essa maneira como esse direito administrativo se desenvolveu e se ainda hoje, no século XXI, faz sentido isso, né? Tem muita gente sustentando que não, mas eu vou antecipar o fim. Às vezes eu gosto de contar, eu sou aquela pessoa que às vezes pega um livro para ler, eu vou ver o final, tá? Eu não sou a pessoa que aguenta, eu vou ver o final. Eu vou ler o livro, mas eu vejo o final antes, né? Eu vou adiantar o final dessa história. Eu ainda não estou pronta para desembarcar no regime jurídico administrativo, mas reconheço as críticas que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos ver se a gente põe o Zé aí, André, para ver se o Zé entra, para ele falar um pouquinho. Sai para ele entrar. Zé, estamos esperando você. André, sai. Gente, desculpa, vamos ver como é que a gente faz isso. Não é a melhor maneira, não era o que a gente queria fazer, mas como eu disse para vocês, a gente não conseguiu achar um jeito ainda de resolver esse problema. Mas vamos resolver, né? Se como tudo se mostra, essa nossa quarentena viesse longa, até o final vocês vão ver assim, uma conversa de direito administrativo dignas de Premier. Mas vamos ver se o Zé entra, porque ele fala um pouquinho da ideia dele sobre essa concepção mais tradicional, até para a gente poder problematizar a crítica. Eu estou aqui com um livro da minha orientadora, a professora Odete Medawar, em que ela critica, né? Então, critica o regime jurídico administrativo, do qual, como eu disse para vocês, eu não estou preparada emocionalmente para desembarcar, para deixar de lado a ideia de regime jurídico administrativo. Vamos ver, Zé, eu tenho que te convidar. Como é que eu te convido? Ah, legal. Espera aí. Transmitir ao vivo com o Zé Vicente. Acho que vai, agora vai.
Tá conectando. Né? A gente está melhorando, a gente está melhorando. Vamos lá, Zé. Estamos ficando mais tecnológicos, né? Não, a gente vai melhorar. Tá conseguindo me ouvir legal? Mais ou menos, continuamos com um pouco daquele problema. Melhora aí, vamos lá. Olha, Patrícia, eu acho que em relação ao regime jurídico administrativo, a gente tem uma leitura clássica que, por exemplo, pode ser encontrada no Celso Antônio, né? De que se trata de um regime de prerrogativas, de restrições. Eu vou mudar de lugar, talvez fique melhor. Essa sala é confusa. Esse canto aqui provavelmente vai ter menos barulho. Vamos lá. Tá melhor aqui? Tá, bem melhor, Zé. Bem melhor. Bem melhor. Vou ficar aqui, então. Ótimo. Olha, Patrícia, eu acho que essa percepção clássica de que o regime jurídico administrativo, tirada, por exemplo, do Celso Antônio, né, de que é um conjunto, um plexo de prerrogativas, de restrições, e ele até fala que isso é um elemento estruturante, né, do direito administrativo. Eu acho que isso tem um valor descritivo, assim. Eu acho que ainda existem prerrogativas e restrições na medida da lei. Então, para descrever certas exceções, certos institutos que são criados pela lei, acho que vale, assim. Eu acho que o problema é o regime jurídico administrativo num sentido normativo, ou seja, você extrair alguns deveres implícitos desse fato, de existir dispositivos legais que criam institutos em que existe algum elemento de desigualação, entendeu? Então, assim, existe um elemento descritivo do regime jurídico administrativo, que a lei consagra algumas prerrogativas e estabelece algumas restrições para o direito público. Por outro lado, daí não se extrai um elemento normativo de deveres implícitos a partir dessa desigualação. Acho até que é um problema, há uma falácia naturalista nisso, né? Porque você está extraindo de um fato, ainda que um fato a partir da lei, um dever, assim, você está extraindo um dever ser de um ser, né? Então, eu acho que o problema não é o regime jurídico administrativo enquanto descrição de uma realidade consagrada na lei. O problema é você extrair deveres implícitos, categorias implícitas a partir de certas desigualações que a lei estabelece, entendeu? Essa é a minha opinião. Então, a partir daí dá para pensar em outras coisas, né? Por exemplo, a ideia de regime jurídico administrativo acaba sendo sinônimo da ideia de supremacia do interesse público em certo sentido, em certa medida. Às vezes, o regime jurídico administrativo acaba se confundindo com o próprio direito administrativo, então são imprecisões conceituais. Mas eu acho que a ideia descritivamente tem um valor, mas normativamente é que talvez seja problemática. Então, o problema não é a categoria em si, talvez as consequências que se extrai, talvez limitar a categoria que seja a coisa mais interessante, entendeu? Não sei o que você acha disso, Patrícia. Não, eu acho, Zé, olhando por esse prisma, você tem toda a razão. Assim, é muito curioso isso, porque, por um lado, esse olhar normativo, esse olhar descritivo, na verdade, ele não é um dever ser, ele é o né? Eu não sei se o nosso ordenamento incorpora isso, porque quando a gente pega lá o 37 caput, né? A administração pública observará os princípios da legalidade, publicidade. No fundo, a norma incorpora, é um descritivo de uma realidade que a gente trata como um natural, né? A gente pode dizer assim, isso é proposital. Naturalizamos isso. Ou, de alguma forma, ao longo dos últimos 30 anos, a gente achou que isso é assim, porque é inerente à relação que, num Estado democrático de direito, as pessoas querem ter com a administração pública, ou seja, uma administração pública que tem um rol de deveres por ser Estado e Estado de direito, que é o que a sociedade espera dela. Se a gente muda de um Estado de direito, vamos imaginar, quer dizer, se você retroage para o regime de 67, 69, efetivamente eram muito mais prerrogativas do que sujeições, né? O
o descritivo ali, o que era o regime jurídico administrativo, vamos imaginar, na realidade 67, 69, quer dizer, no regime, na ditadura que a gente teve, você podia encontrar a mesma teoria, né? Mas se você pega a realidade, a gente vai encontrar um regime jurídico administrativo muito mais de prerrogativas da administração do que sujeições. Se havia sujeições enunciadas, e provavelmente as normas enunciavam, elas não eram realidade, né? A gente pegou e naturalizou. Pegou a Constituição espanhola, adaptou o artigo 98 da Constituição espanhola para o nosso 37 caput, e lá estamos nós. E nos últimos 30 anos, felizmente, a duras penas e com algumas suadas conquistas, digamos assim, estamos vencendo o 37 caput como um regime de sujeições da administração, e que hoje a gente encara com absoluta normalidade. Então, assim, é difícil eu parar e pensar. Acho que você tem toda a razão na distinção que você faz. Na minha cabeça, assim, o descritivo, ele é um descritivo que foi incorporado, e a gente entende que se você pegar todas as normas de direito administrativo pós-88, eu costumo dizer, todas as normas, e isso foi aumentando com o tempo, artigo 3º da Lei de Licitação, artigo 2º da Lei do Processo Administrativo, todas elas contêm uma descrição dessas sujeições, quer dizer, um rol de princípios que a administração tem que observar. Agora, estou de pleno acordo quando você diz, e essa é a crítica que depois eu vou comentar aqui, de que a gente não pode extrair daí, quer dizer, como se ele fosse o regime jurídico administrativo, dele a gente extraísse valores, né? Que é a ideia de supremacia. No fundo, a crítica, né? Eu nunca enxerguei assim, por isso é que eu não consigo desembarcar do regime jurídico administrativo, mas a crítica dos que contundente, dos que acham que ele não existe, uma crítica forte que a professora Odete Medawar faz aqui no Direito Administrativo em Evolução, na última edição, que é a 3ª edição, ela, no capítulo que ela inseriu no final, é uma crítica muito contundente, é uma crítica que vai nessa linha aí. Ela diz assim, o regime jurídico administrativo, ele incorpora uma visão autoritária do direito administrativo. Eu nunca olhei assim, né? Mas eu entendo que é o que você falou, da visão normativa, de você extrair daí mais prerrogativas do que sujeições, ou valores da ideia do regime jurídico administrativo. A ideia de um regime jurídico administrativo não pode ser encarada como algo valorativo, né? Não encerra, que é o que o Zé falou, não encerra em si próprio valores que se extraem dele. Por aí, eu acho, né, Zé? E essa é a crítica que faz. Mas eu nunca olhei assim. Eu acho que a gente vive numa realidade que, se você pegar a descrição, como o Zé falou, das normas, pelo menos do ponto de vista descritivo da norma, eu não estou dizendo que as normas se realizam na realidade das relações jurídico-administrativas tal como elas estão postas, porque elas não se realizam, mas pelo menos na aspiração do legislador, o regime jurídico-administrativo brasileiro é cheio de sujeições. É carregado de sujeições. Então, assim, ele, pelo menos na sua aspiração, ele não é um regime jurídico de supremacia da administração, ou supremacia do interesse público, ou ele não é um regime que carrega em si um DNA pró-administração. Não como as normas pós-88, e quase todas elas incorporaram. Enfim, é por aí. Não sei o que você pensa nisso. Eu acho que, fazer um comentário aqui em relação ao comentário do professor André Cirino, que aparece aqui, em relação à descrição que é comum que quem descreve a realidade passe a achar que a realidade deve refletir em tudo aquilo que constitui a visão de quem descreve. Ou seja, existiria um elemento valorativo na própria descrição do direito, né? Eu acho que existe um elemento digamos assim, valor axiológico na descrição. Mas agora eu quero voltar um pouco atrás e fazer uma pergunta, na verdade, que eu acho que tem um valor heurístico, que é o seguinte: qual é a utilidade operacional da ideia de regime jurídico administrativo? Quer dizer, pelo que a gente está falando e conversando aqui, Patrícia, André, muitas vezes, talvez mais do que a gente gostaria de
de fazer. Isso transparece no nosso discurso. Parece que o regime jurídico administrativo é o direito administrativo. O que é o regime jurídico administrativo para que não seja? Sobra alguma coisa? O que é o regime jurídico administrativo que não seja o todo do direito administrativo, assim? Então, essa é uma pergunta, assim, né? Você, por exemplo, Patrícia, falou sobre a descrição de que era autoritária, era menos o corpo das normas. O que é o regime jurídico administrativo? Ele acaba correspondendo ao próprio direito administrativo, né? Então, eu queria entender o que é esse... Há alguma utilidade conceitual, né, na categoria? Porque se ele é o conjunto de prerrogativas e restrições, o que sobra que não é... Assim, será que a gente está falando da mesma coisa que a gente fala de direito administrativo? Talvez aqui exista um elemento mais doutrinário, mais científico, mas essencialmente não é a mesma coisa? Então, o conceito é inócuo, é inútil, né? É redundante, pelo menos. Se a gente fala regime jurídico administrativo, a gente está falando... Caiu aqui meu celular. A gente está falando de direito administrativo. Se for assim, se essa conclusão for verdadeira, a gente está elaborando ou operando com um conceito redundante. Então, eu queria ouvir a sua opinião, professora. Zé, assim, isso é uma das críticas que está aqui na obra da professora Odete. Enfim, até que ponto o direito administrativo e regime jurídico administrativo se confundem, né, como sendo uma coisa só. Eu não sei, eu acho assim, pode ser que teoricamente, ou pode ser que do ponto de vista prático, esse conceito tenha pouco ou nenhuma utilidade. Eu acho que ele tem utilidade, sempre falo isso nas minhas aulas, acho que ele tem utilidade para os meus alunos do ponto de vista didático, né? Didaticamente, para você explicar essa gênese, esse processo de consolidação e construção de ideias do direito administrativo, eu acho que ele é útil. Mas, realmente, se você parar e pensar no cotidiano das relações jurídicas administrativas, a gente não usa isso, né? Até porque a gente não usa, né? A gente só usa isso quando você quer anunciar alguma coisa. Você quer fazer uma petição de princípio, mais ou menos, mas ele não tem um valor argumentativo, né? De fato, se você olhar, não é uma coisa que tenha valor argumentativo, que tenha valor... ele tem um valor... Racional, né? A gente não usa isso numa petição, talvez. Pois no máximo, tá? No máximo. E eu mesmo com algum... Mas eu quero até... A gente vai ouvir o André já, mas eu quero mencionar aqui um trechinho que a professora Odete cita. Eu estava até procurando. Ela cita do Direito Administrativo para Céticos, do Carlos Ari. E ela transcreve um trecho. E olha só, isso é legal. Isso é coaching da professora Odete citando Carlos Ari. Entre aspas, o direito administrativo hoje tem muitos regimes jurídicos. Com a incrível diversidade das tarefas da administração contemporânea, é difícil encontrar elementos jurídicos comuns a todas elas. São atuações muitíssimo variadas, com regimes também diversos. É realidade no direito positivo a existência de regimes múltiplos concebidos para as situações de que tratam. Direito administrativo, confederação assimétrica de regimes singulares. É uma confederação assimétrica, pois reúne regimes com âmbitos de aplicabilidade bastante desiguais. São regimes, em alguma medida, singulares. Essa referência ao Carlos Ari, em que ele fala da multiplicidade de regimes jurídicos, é uma referência relevante, porque hoje você tem, por exemplo, você pega a administração pública no regime privado, né, as estatais, a gente claramente lida com regimes jurídicos diferentes do que a gente lida com as relações jurídicas da administração pública no regime público, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com o regime jurídico público ou regime jurídico administrativo. Preciso ter cuidado com essa expressão para não encarar ela como monolítica, né? A realidade da administração pública brasileira hoje é bastante complexa, né? E de fato, ela comporta muitos regimes jurídicos. Talvez a conclusão que a gente chegue aqui, no fim e ao cabo, é que a utilidade
do regime, da ideia de regime jurídico administrativo, ela é muito mais acadêmica, ela é muito mais didática, para a gente fazer com que o aluno de graduação ou o aluno que está iniciando compreenda em que esse regime das relações jurídicas da administração pública é diferente do que trata no direito privado. Quer dizer, eu costumo sempre dar um exemplo que eu acho que é bem eloquente. O direito civil não está nem aí para saber por que você se casa. Para a norma de processo, para a norma civilista, os motivos do casamento são absolutamente irrelevantes para o direito, né? Salvo se tiver algum problema depois, uma causa de nulidade, se você está casando por dinheiro, por sexo, por que for, isso é absolutamente irrelevante para o direito privado. Porém, os motivos do casamento, vamos imaginar um análogo no direito administrativo, os motivos pelos quais a administração escolhe A, B ou C para contratar são essenciais, né? É aí que a gente vai mostrando a peculiaridade desse regime público. Mas eu acho que, no fundo, talvez seja isso. A relevância da ideia ou do conceito seja muito mais didática do que prática. Na prática, a gente lida, e essa é uma realidade, eu acho, do direito administrativo contemporâneo, é um direito extremamente positivado num conjunto normativo bastante disperso, bastante variado. A gente, quando tem que lidar com na aplicação cotidiana do direito administrativo, com esse conjunto normativo bastante variado e expressivo, a gente acaba que não vai voltar a um conceito unívoco, geral, etc. O regime jurídico é aquele que a lei diz, como o Zé falou, é aquele que está descrito lá e com o qual a gente tem que lidar. Vamos ver se a gente ouve o Zé. Eu só queria, para a gente tratar o André, tem uma coisa muito interessante. Há uns 3 anos ou 4 teve um concurso para professor titular de Direito Administrativo na UERJ, que foi um concurso que participaram o professor Gustavo Binemboy e o professor Alexandre Aragão, ambos aprovados no final. E o tema da aula desse concurso, a prova de aula desse concurso, foi exatamente regime jurídico administrativo. E nós assistimos 2 ótimas aulas sobre regime jurídico administrativo dos 2 professores. Que não eram exatamente iguais, elas eram relativamente diferentes, o que mostra a imprecisão do conceito também, né? Sim, as aulas foram, assim, eu não vou dizer que uma foi para o norte e outra foi para o sul, mas elas não abordaram os mesmos pontos, né? E acho que o André pode falar bem para a gente sobre isso. A gente estava comentando sobre isso. Vamos deixar o André entrar, Zé, um pouquinho para ele falar um pouco dessas aulas, porque eu acho que é interessante para os nossos ouvintes. Vamos lá. Cadê? Onde eu entro aqui? Peraí. Onde eu convido? Não. Lá vamos nós de novo aqui com as dificuldades práticas. Não. Não. Vamos lá. Não. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu já consigo aqui. Vamos lá. Só se a coisa... Cadê? Não. Gente, não é fácil isso aqui, não. Vamos lá. Eu tenho que visualizar aqui e ainda foi para o outro lado da minha casa aqui. Agora eu não sei nem como é que eu volto. Vamos voltar. Acho que eu volto aqui. Voltei. Aparece aqui, mandei solicitação. Tô vendo. Agora sim, vai lá. Pronto. Guardando. Vai entrar. Está dizendo aqui que está aguardando o professor André Cirino. Vamos lá. Enquanto vem o André, só para... Eu vou ler uns outros trechinhos aqui do que a professora Odete fala. André está aguardando aqui e está dizendo que está aguardando. Vou cancelar e você fala de novo. Vamos lá, cancelei. Tenta de novo.
A expressão é mencionada por alguns autores para identificar o direito administrativo em fechadas em prerrogativas, traduzidas pelos chamados princípios da supremacia do interesse público e princípio. Vamos lá de novo. Tem mais gente querendo entrar. E outras 3 pessoas enviaram solicitação. Não está funcionando isto. Não, ela foi de novo embora. Volta. 4 pessoas. Não, André, por alguma razão solicitei. Agora transmitir ao vivo. Agora de novo. Vamos lá. Não. Como se expôs nos 2 isso. Foi. Opa. Vamos lá. Tem um choro aqui atrás, é minha filha, tá, gente? Pode ser que meus filhos estão brigando muito. E além de fazer home office, eu estou fazendo homeschooling, né? Que é a expressão também chique. Eu trabalho em casa e trabalho de... É aqui, um outro espectador, né? Enfim, vamos lá. É difícil. Mas jamais imaginei. Eu estou alfabetizando meu filho. Ele tem 6 anos, a escola está mandando toneladas de atividades. E aí, entre uma coisa e outra, a gente senta com ele para explicar. Mas, enfim, nosso tema aqui, Patrícia, é realmente a lembrança do concurso de professor titular. É uma lembrança muito bacana, que foram 2 aulas magistrais, né, dos nossos queridos professores amigos, né, Gustavo Binemboim e Alexandre Santos de Aragão, que se tornaram depois ambos nossos professores titulares de Direito Administrativo. E a aula do Gustavo, né, que foi uma aula um pouco mais crítica que a do Aragão com relação ao regime jurídico administrativo, eu lembro que a conclusão dele se aproximava da ideia do Carlos Ari mesmo, né, de que de vários microsistemas mesmo. Ele até citou na aula, me lembro dele ter citado a teoria do Gustavo Tepedino, que o próprio, vejam, que é interessante esse paralelo, né? O próprio direito civil não busca hoje, né, o direito civil moderno procura fugir de uma ideia de que exista um regime do direito civil, direito privado completo, né? O Gustavo Tepedino escreveu isso nos anos 90, dizendo que, na verdade, o direito civil possui vários microsistemas, né? O sistema do direito da infância e do adolescente, o direito do consumidor, cada um com sua com sistematicidade própria, com uma lógica própria. De modo que essa pretensão de universalizar um regime jurídico, ela é muito mais uma pretensão até o professor Daniel Capec, querido amigo, fez um comentário aqui, né? E a autonomia do direito administrativo, né? É muito mais uma pretensão de criar uma identidade científica ao ramo do direito do que uma realidade, né? Existem vários regimes jurídicos dentro do direito administrativo que são diferentes, né? Então, assim, eu acho que na origem, né, se a gente pegar historicamente, acho que quando surgiu a ideia de um regime próprio, quando o Conselho de Estado na França começou a realmente dizer, olha, no contrato administrativo é diferente, ou então o ato administrativo é diferente. E aí começou a surgir essa ideia de derrogações, né, do regime comum. Então, eu acho que ali na origem é possível sustentar a tese, né, de que realmente aí era a autoridade tentando se autopreservar, né, para a gente tentar resguardar espaços de autoridade do antigo regime dentro do direito administrativo. Mas eu acho que depois, no segundo momento, a história caminhou para uma ideia normativa de uma supremacia, normativa de um regime jurídico administrativo. Eu acho que foi isso um pouco que o Zé, não sei se é exatamente isso que ele quis dizer, a ideia de que existe um regime jurídico administrativo, portanto, a gente precisa reinterpretar tudo que a administração faz a partir dessa lógica, né? Como se fosse assim, a partir da descrição de que existem essas características em alguns espaços, a gente passa a pretender que tudo isso seja recolocado para todos os outros temas, entendeu? Então, assim, eu
costumo contar para os meus alunos uma história. Dizem que o Pablo Picasso ele pintou aquele quadro da Gertrude Stein, né? Como ele está na internet, aí todo mundo pode procurar na internet. A Gertrude Stein foi uma grande incentivadora das artes, né? E amiga do Pablo Picasso. E ele foi um dos primeiros quadros cubistas, né? Do Picasso, né? Ele era um pintor clássico e ele fugiu disso em algum determinado momento e começou a pintar, desenvolver o cubismo. Então, o quadro da Gertrude Stein ainda não é um cubismo extremo, né, do Picasso, de uma Guernica, mas já é um rosto mais triangular, uma expressão que já é uma expressão diferente. E aí perguntaram para o Picasso, vem cá, ela não se parece com isso que você pintou. Aí ele disse, olha, em breve, ele com a sua vaidade total, né, disse, olha, em breve vocês vão se convencer de que ela se parece mais com o meu quadro do que aquilo que vocês acham que ela é. E o professor Jerry Marshall usa esse exemplo para mostrar que muitas vezes a gente tem uma pretensão de querer descrever a realidade. A gente descreve a realidade, tem um esforço de descrever as coisas como nós vemos que elas são, e a partir daí a gente quer que tudo seja aquilo que a gente disse que é a realidade. Então, é o fetiche do descritivo, né? O descritivo que vira normativo, ou prescritivo. Né? Então, eu acho que a observação do Zé é muito interessante, assim, no sentido de que o regime jurídico administrativo ele pode servir para descrever alguns aspectos do direito administrativo, mas ele jamais pode ter a pretensão de virar essa prescrição. Enfim, eu acho que é interessante isso. Pois é isso. Eu jamais pensei nele como prescrição. É engraçado isso. Eu acho que eu sempre pensei como descrição. E descrição, como eu disse, de uma realidade que a gente lida de direito administrativo pós-88, né? Porque, efetivamente, se a gente olhar para o regime jurídico administrativo pré-88, Deus do céu, né? Assim, né? Então, o fato é que a gente lida... eu sempre olhei como uma descrição de uma realidade, e aí, sob essa ótica, é um direito administrativo muito mais de sujeições do que de prerrogativas, porque a ordem jurídica vigente ela tem uma pretensão constritiva da administração muito forte. É claro que, como eu disse, a realidade das relações jurídicas da administração pública brasileira não incorporou por completo ainda todas essas sujeições. A gente tem uma briga sobre a qual eu já escrevi, a gente tem uma briga que é uma guerra quase em curso de acomodar a administração pública brasileira nas sujeições do regime pós-88. Né? Impessoalidade, moralidade, publicidade, são todas coisas que a gente precisa de muito esforço para serem implementadas no cotidiano da administração pública, né? E eu acho que é legal, assim, em tempos de crise, como a gente está vivendo, né? Que isso tudo é posto muito à prova, né? Assim, a gente, no meio disso tudo, e esquecendo a tragédia que a gente vai estar vivendo e vai viver, as instituições e o seu conjunto normativo é muito posto à prova no contexto no que a gente está vivendo, né? Assim, a gente vai ser espectador e ao mesmo tempo ator, né? Nós como operadores do direito, enfim, e nós como estudiosos do direito administrativo, né? Nós temos dois papéis aí nessa história, né? Nós vamos assistir um pouco esse direito sendo posto à prova. E nós vamos ser agentes, né? Nós vamos ser agentes desse momento assim de ver como o direito administrativo que regula a administração, que está mais presente do que nunca, né? A gente vai ver isso operando aí de maneira assim muito intensa, e como esse direito vai ser posto à prova, né? Muito posto à prova. Vai ser um bom laboratório, assim, abstraindo tudo de ruim, a gente vai viver um bom laboratório, né? Eu espero que no final o direito administrativo saia vivo, né? Porque ele pode não sair vivo, né? Mas assim, como Eli Bolado escreveu, né?
recentemente, a gente estudando sandbox regulatórias, blockchains e não sei o quê, e agora voltamos nós aqui para o poder de polícia no seu sentido assim mais, né? Daqui a pouco vai ter guarda na rua multando a gente sair de casa. Isso, né? Então, assim, é o direito administrativo, o seu regime mais tradicional sendo testado aí. Enfim, né? Polícia de costumes, né, Patrícia? Jamais imaginei que a gente está... Polícia de costumes. Nossa, vamos mandar todo mundo fazer a barba, né? Por exemplo, né? Polícia de costumes, assim, a gente volta... como o Zé, acho que o Zé falou no passado, num post, pela requisição administrativa de volta, né? Então enfim, a gente de fato vive o direito administrativo, ele como é que eu vou te dizer isso? Eu enxergo assim, às vezes me incomoda isso, que ele vive em crise de identidade, né? Ele tem uma crise de identidade permanente. Os franceses são assim, o direito administrativo francês me enerva nisso, mas a gente, ao mesmo tempo que flerta com a modernidade, com a contemporaneidade, que quer uma administração mais moderna, mais tecnológica, a gente vive flertando com as novidades e o tempo inteiro a realidade nos puxa o tempo inteiro a realidade nos puxando para aquele direito administrativo tradicional, raiz, como alguém comentou aí no início, enfim, né? Eu acho que são 6h23 já. Eu vou te pedir para fazer suas considerações finais para a gente ouvir o Zé mais um pouquinho e encerrar, né? A nossa ideia, mais ou menos, era de uma live de 1 hora, né? A gente está caminhando para isso, com todos os perrengues aí, com todos os perrengues tecnológicos e com a nossa adaptação à plataforma, isso tudo, dizendo para vocês, reiterando, a gente nunca fez isso na vida, né? Schmidt é Administrative Law, né, Daniel? Claro que é. A gente nunca fez isso na vida, mas a gente pretende continuar fazendo, né? A gente vai conversar aí, talvez a periodicidade seja umas 2 vezes por semana enquanto essa situação durar, né? E a gente vai em breve dar a direção para vocês de quando a gente volta a se falar, né? Mas enfim, isso. Eu queria que você falasse aí as considerações finais para eu passar para o Zé. Em resumo, assim, eu acho que do que a gente está falando foi muito interessante. Eu acho que é didático aprender regime jurídico administrativo, mas eu tenho sinceras dúvidas se existe um regime jurídico administrativo. Assim. Existem as normas que constam da Constituição. Se a gente entender que regime jurídico administrativo é a sujeição da administração pública às regras fundamentais que constam da Constituição, joia, ele existe. Agora, uma pretensão ampliativa a partir de uma visão sobre aquilo que eu descrevo e não aquilo com a minha própria percepção, né, e não aquilo que a Constituição diz que para mim isso não existe. Né? Então, o que existem são vários microsistemas. Né? Vejam, essa visão de que existe um regime jurídico administrativo, ela, por exemplo, se reflete quando a Maria Silva de Pedro reclamou lá no final dos anos 90 que não poderia ter autorização vinculada. Né? Lembra disso? Falando, enfim, como autorização vinculada, porque a gente sempre descreveu a realidade dessa forma, como é que o direito agora vem me dizer de forma diferente? Então, eu acho que depende de regime jurídico administrativo. Existe? Sim. Existem um conjunto de regras que deixam a administração pública com alguns poderes em relação ao particular e outras que deixam ela em uma situação de maior sujeição. A tendência hoje é maior sujeição? Até o coronavírus, eu diria que sim. Mas agora, enfim, existe uma... Com certeza. Congelou, André? Congelou. Não, com certeza. Uma das coisas que a gente aprende, que para mem é muito tranquilo, não dá para enxergar o direito administrativo como um conjunto de dogmas, né? Até porque o legislador, os 5.000 legisladores de direito administrativo no Brasil, que são os 27 estados, a União e os 5.000 e tantos municípios, estão nem aí para isso. Então, eles põem na norma as coisas mais loucas. E aí, se você sai na cabeça, como o André falou, autorização
o ato precário, discricionário, e vai encontrar uma norma, como existem várias, em que a autorização não é precária e discricionária de jeito nenhum. Se ele está com esse dogma na cabeça, ele não vai saber o que fazer. Né? No fundo, assim, esse é um direito administrativo em que eu acredito, é que não pode ser dogmático, de largar os dogmas. Assim, a gente tem premissas teóricas que tem que dialogar com o que as normas estabelecem. Então, e entre a minha premissa teórica e o que a norma estabelece, a norma acaba prevalecendo, porque, enfim, né, é o papel dela. Vamos ouvir o Zé. Então, André, ó, obrigada. A gente volta a se falar. Vamos ouvir o Zé aí, vamos ver se para a gente encerrar. Vamos lá. Zé, vamos lá. Como é que é? Esperar o Zé para a gente ele falar as considerações finais. O direito administrativo como caixa de ferramentas nunca fez tanto sentido. Claro, sem exagerar, né? O conjunto sistemático, o sistema do direito administrativo, talvez esse seja um ponto interessante para a gente discutir. O sistemático, agora a gente está ficando mais craque. A ideia do direito administrativo como sistema tem uma virtude, que tá ótimo, que é uma virtude que o sistema, a gente concebeu o direito administrativo como uma unidade sistemática, embora ele no Brasil essa unidade sistemática tenha vários buracos. Qual é a utilidade da unidade sistemática ou a ideia de um direito administrativo como sistema? É que você, nessa bagunça normativa que a gente tem, se você compreender que existe um sistema, você vai interpretar essa bagunça de uma maneira que ela possa fazer sentido, né? Então, assim, a ideia de um direito administrativo, de que existe um sistema normativo, que no Brasil, insisto, é bem complicado, mas a gente consegue construir, e é um papel da literatura, ou para quem gosta do termo da doutrina, ela tem esse esforço de sistematização, ela tem um esforço sistemático. Essa ideia de sistema, ela ajuda a gente a construir coisas que façam sentido no meio do caos. Né? Eu acho que a ideia de sistema é legal, mas diga aí, Zé. Patrícia, eu acho que, para concluir essa nossa conversa, eu acho que dá para dizer que a ideia de regime jurídico administrativo é uma ideia simultaneamente redundante, imprecisa, perigosamente autoritária, mas talvez necessária. Eu vou explicar cada uma dessas categorias. Ela talvez seja redundante porque muitas vezes ela se confunde com a ideia de direito administrativo. E para isso a gente já tem o direito administrativo. Ela é imprecisa porque os regimes são os mais diversos possíveis. Eles são muito heterogêneos, como no trecho que você leu. Então ela não diz respeito a uma coisa, ela simplifica coisas muito diferentes. Ela é perigosamente autoritária porque há sempre essa tentação de você extrair poderes implícitos, deveres implícitos a partir de uma afirmação genérica de um regime jurídico administrativo, mas ela talvez seja necessária, porque, como você falou, é uma aproximação ao tema, então existe assim, um potencial heurístico nela, um potencial didático. De alguma forma, ela é uma aglomeração imprecisa, mas ela é talvez tão imprecisa como muitos dos institutos de direito administrativo, como poder de polícia, ato administrativo. Então, ela talvez não tenha um uso operacional, ela tem um uso de direito administrativo 1. Assim, para você ter uma primeira apresentação para o tema, você diz: existem prerrogativas e restrições, isso aqui é uma coisa diferente do direito privado, vamos entender o que é isso. Então, acho que uma versão fraca, uma versão débil de regime jurídico administrativo, expressamente feita para esse potencial didático, pedagógico, talvez seja o limite desse conceito. Porque, de resto, é redundante, é impreciso, tem risco autoritário quando sai de uma descrição para extrair normas ou para algum potencial normativo. Então, eu acho, mas, ao mesmo tempo, eu não descartaria a categoria. Eu acho que tem algum uso estritamente didático, assim, como tem ato administrativo, como tem poder de polícia. Eu me lembro que, para você estudar poesia, por exemplo, literatura, você vai ler a poesia concreta, as coisas muito loucas ali, que tensionam os limites do que é a linguagem poética. Mas antes você tem que saber o que é a poesia parnasiana, ideias mais
canônicas, mais caretas, digamos assim, de poesia. E tem um papel importante você conhecer a tradição da poesia e coisas mais conceituais, ainda que depois para dizer que isso não existe, que não é nada disso. Então, eu acho que o regime jurídico administrativo, uma versão muito fraca de regime